Olá, investidores! Nesse segundo vídeo a gente vai continuar a nossa análise sobre o CRA da Minerva e agora a gente vai entrar em alguns detalhes mais profundos sobre a taxa desse CRA, o custo-benefício desse investimento, comparar com o título público livre de risco, com um CRA que tem o mesmo nível de risco dessa empresa, um outro CRA, e por fim, vamos comparar esse rendimento com um CRA emitido por outras empresas do mesmo setor. Essa é uma emissão de 2 bilhões de reais, distribuídas em 5 séries diferentes, que são diferentes em tudo, né? Prazo, indexador, taxa. Lembrando que essa é uma emissão só para investidores qualificados, tá? Então, fica atento, lembra? É aquele pessoal que declara ter um patrimônio financeiro acima de R$1 milhão. A gente já falou isso em outros vídeos, mas é sempre bom a gente bater na mesma tecla, né? Antes de você fazer qualquer tipo de investimento, você tem que se perguntar, dado o risco desse investimento, o investimento nesse ativo me paga um prêmio de risco satisfatório? Ou seja, ele te remunera a uma taxa superior à de um ativo livre de risco? Para fazer essa análise, vamos trazer aquela velha comparação que a gente já fez várias vezes anteriormente, considerar duas possibilidades de investimento de R$100 mil, tá? A primeira num CRA da Minerva, da primeira série, só para exemplificar, que remunera 105% do CDI, e a segunda num título público não isento de imposto de renda, com um retorno de 100% do CDI. Tá? Se a gente considera o CDI a 12%, o CRA remuneraria ao investidor 12,6% ao ano, né? 105% do CDI. Como é um ativo isento de IR, essa já é a remuneração líquida que você vai receber. Já o título público, ele vai te remunerar a 100% do CDI, ou seja, 12% ao ano. Mas o título público tem imposto de renda, então a gente tem que diminuir lá os nossos 15% do imposto de renda para ver efetivamente qual é o seu rendimento líquido. Na prática, você investir R$100 mil para ganhar uma diferença de rentabilidade de R$2.400 no ano, ou seja, R$200 por mês. Essa análise é fundamental para você determinar se o CRA da Minerva ele é um investimento adequado para o seu perfil de risco. Afinal, são R$200 a mais por mês, pode ser que isso não compense o seu desconforto, a sua dor de cabeça de ter que lidar com um investimento que é mais arriscado do que um título público livre de risco. Agora vamos lá, se a gente comparar esse CRA com outros ativos similares, né, que são emitidos por outras empresas que têm o mesmo rating, o mesmo nível de risco da Minerva, tá? Lembrando que a S&P hoje ela classifica a Minerva aqui no Brasil como AAA, ou seja, o melhor índice de risco possível. Essa curva aqui ela mostra qual é o spread do prêmio de risco desses ativos não isentos com esse nível de rating para os próximos anos. Os ativos com o rating AAA estão sendo negociados com um prêmio de risco, um spread de 0,86% ao ano, para daqui a 15 anos. Essa conta considera a média dos ativos que pagam IR, beleza? Se a gente ajusta, então, pela isenção de imposto de renda, essa emissão está com um spread de 2,18% em relação ao CDI. Bem acima dos 0,86%, que é a média dos ativos AAA. Isso porque, provavelmente, vamos lembrar sempre, o mercado considera que essa emissão é mais arriscada que a média dos ativos AAA. Lembra? Risco, né, o retorno vem sempre associado com risco. Agora, e se a gente fosse ainda mais específico, se a gente comparar com um ativo similar da própria Minerva? Hoje tem um CRA da Minerva, que foi emitido em março de 24, com um vencimento para 2029. Mesmo indexador, mesmo prazo da oferta. Vale a pena a gente comparar, né? Esse CRA, né, que está sendo negociado agora no mercado secundário, ele te remunera uma taxa de DI mais 0,30. É uma taxa relativamente próxima da taxa dessa oferta, que é de 105% do CDI. E se a gente comparar com um outro CRA da Marfrig, que é uma concorrente aí da Minerva, né? É uma empresa do mesmo setor, com o mesmo rating. Hoje a gente encontra na plataforma de mercado secundário um CRA pré-fixado da Marfrig, com vencimento para 2031, ou seja, um vencimento próximo, né? O mesmo prazo, e o mesmo indexador da quarta oferta aí da Minerva, né? Dentro daquelas 5 emissões. Enquanto o CRA da Marfrig oferece uma taxa de 12,80%, o CRA da Minerva oferece uma taxa de, no mínimo, 13,75%. Ou seja, nas duas comparações, a oferta, pelo menos em termos de taxa, faz mais sentido. É interessante a oferta. Ainda que você, como investidor individual, não consiga comprar esse CRA diretamente no mercado secundário nesse momento, mas é interessante para você ter pelo menos uma referência de comparação, né? Para ter pelo menos uma noção. Detalhe importante, olha só, nós aqui nesse vídeo fizemos só comparações com a primeira série do CRA. Mas se você gostar desse ativo, quiser ter uma comparação dessas com outra série, com outros ativos similares, deixa aqui nos comentários, entre em contato com a gente que estamos aqui para isso. Beleza? Bom, então vamos lá. Para finalizar de forma resumida, o que a gente viu aqui? Que a remuneração desse ativo é superior aos ativos livres de risco, que está de acordo com os ativos de rating atual da empresa e
que está próximo a um outro ativo similar da empresa, que hoje está, né, sendo vendido aí no mercado secundário. Ou seja, analisando tudo isso em conjunto, a gente conclui que a taxa dessa emissão parece alinhado com o que a gente vê no mercado atualmente, que o mercado está pagando uma taxa mais alta para esses ativos que para outros do mesmo setor, com o mesmo rating. E taxa mais alta quer dizer risco maior também. Então tem que ficar ligado nisso, tá? Agora, reforçando, né? Se esse cenário para Minerva vai perdurar no futuro, é uma coisa que ninguém sabe. É exatamente isso que a gente vai discutir no próximo vídeo, né? Vamos analisar a situação financeira da empresa nos últimos anos para tentar imaginar como é que isso vai se comportar no futuro. Beleza? Então fica aqui com a gente para entender melhor essa oferta e o que está acontecendo com a Minerva. Até mais!